Eu engravidei do meu padrasto. E hoje eu não sei nem por onde anda minha filha nesse mundo. Eu vim de uma família extremamente humilde, sabe? Humilde mesmo. E essa história aconteceu há muitos, muitos anos atrás. E meu pai acabou falecendo, então vivia só eu, a minha mãe e o meu irmão. Até que minha mãe arrumou uma pessoa pra ela, né? O meu padrasto. E a gente morava, gente, juro, no interior do interior do interior do interior. E naquela época, eu não sei porquê, era muito normal tio se relacionar com sobrinha, padrasto com enteada, enfim, uma bagunça que só. As pessoas não enxergavam aquilo como a podridão que a gente enxerga que é hoje. E a minha mãe, ela era super negligente comigo, ela não ligava mesmo, não me explicava nada. Tanto que eu menstruei com 13 anos de idade e eu me assustei com aquilo, porque eu não tinha acesso a informações, eu não estudava, então eu achei que eu tava indo de arrasta pra cima, né? Quando eu vi aquele monte de sangue, de tão sem informação que eu era. E minha relação com a minha mãe era tão, tipo, inacessível, era inacessível meu contato com ela, que eu nem contei pra ela que eu tava sangrando, nem, tipo, eu lidei com aquela preocupação sozinha, porque eu não sabia que aquilo era uma menstruação. Eu engravidei do meu padrasto, parte 2. E depois que meu pai faleceu, a minha mãe casou, né, com o meu padrasto, e quando a gente era pequeno, ele tratava a gente muito bem. E quando eu comecei a desenvolver corpo, né, porque eu menstruei com 13 anos, e ali eu comecei a pegar bem corpo. E quando eu completei 14 anos, veio o primeiro abuso. E foi o primeiro de muitos, porque depois daquele primeiro veio vários e vários e vários. E eu não suportava passar por aquilo, mas eu não sabia que era errado, não tinha informações sobre isso. Nem celular eu tinha, nem amigas, porque eu não estudava. Eu vivia ali naquela bolha dentro de casa mesmo. Até que eu descobri a pior notícia, né? Que eu estava grávida. E quando eu descobri, eu estava com 4 meses. E eu só descobri que eu tava grávida porque minha barriga começou a crescer. Porque eu não sabia que, tipo, não estar menstruando, não estar saindo aquele sangue de mim, que eu até então não sabia que era menstruação, que significava que eu estava grávida. E quem percebeu a minha barriga foi a minha mãe. E ela percebeu que eu tava grávida. E aí que ela foi me explicar que eu estava grávida. E aí ela começou a me questionar quem era o pai. E eu falei pra ela que a única pessoa que eu tinha tido alguma coisa, que ela me explicou tudo que era com meu padrasto. E eu contei como se fosse normal, porque até então na minha cabeça era normal. Eu engravidei do meu padrasto, parte 3. E aí eu falei pra ela que a única pessoa que eu tinha me deitado, que eu, né, tinha feito as coisas, era com meu padrasto. E ao invés de ela me defender, porque eu estava sendo usada, ela me expulsou de casa. E ela me xingou de tudo que vocês possam imaginar. Falou que eu tava ali pra destruir o casamento dela, que eu não prestava, que eu era uma quenga. Enfim, tudo que vocês possam imaginar, ela me xingou. E ela me colocou pra fora de casa, grávida, sem saber de nada, sem ter acesso aos estudos, sem ter nenhum familiar próximo, sem ter amigas, sem ter nada. O que eu fiz foi pegando carona e carona e me afastando o máximo que eu pudesse daquela cidade. E eu passei pelas piores coisas da minha vida. Eu passei fome, eu dormi na rua. Até que um dos caras que me deu carona, eu contei a minha história, o que estava acontecendo comigo, e ele me indicou para a mãe dele, que a mãe dele estava precisando de alguém para ajudar ela nas tarefas de casa. E a mãe dele, assim como ele, foi um anjo na minha vida. Eu passei a morar na casa da mãe dele em troca de eu ajudar ela nas tarefas. Então, eu ajudava elas nas tarefas de casa e eu tinha ali um lugar para dormir, tinha comida. E eu fazia, gente, tudo com muito gosto, com muita gratidão. Porque ela, sem eles, né? Sem ela e sem ele, eu não sei o que seria de mim. Eu engravidei do meu padrasto. Parte 4 e final. E eu fazia as coisas naquela casa com muito carinho, porque ela tava, né, me dando um teto para morar, comida. E nisso, os meses de gestação foram se passando. E ela foi explicando para mim muita coisa que eu não sabia, que era o papel da minha mãe ter me explicado, e ela não me explicou. Mas aquela mulher, que até então era uma desconhecida,
tava me explicando tudo, sendo uma mãe pra mim. E o sonho dela era ter uma filha mulher. E aí ela me propôs, caso eu não quisesse ficar com a criança, que ela ficaria com a criança. Até que chegou o parto, eu tive, né, a minha filha e dei pra ela. E eu senti amor por aquela criança, só que eu sabia que ia ser o melhor, que aquela mulher ia dar condições, ia cuidar da minha filha como eu não poderia cuidar. E ela me ajudou muito no pós-parto, e aí eu comecei a estudar. E nisso eu comecei a estudar, comecei a trabalhar, consegui alugar um lugar pra mim, mas eu sempre estava lá na casa dela, vendo a minha filha, que agora era filha dela, porque ela adotou. E até que chegou uma oportunidade de ela mudar de estado por conta de trabalho e ela levou a minha filha. E aos poucos, com a mudança de estado, eu até tentei se fazer presente, né? Mas conforme o tempo a gente foi perdendo contato e hoje eu não sei mais nada sobre eles, nem sobre essa mulher, nem sobre minha filha, nem sobre nada.